Olá a todos os participantes do curso online Revisão 360 Graus. Estamos dando sequência ao módulo de gramática, estamos na aula 4 e nesta aula iniciaremos o tema concordâncias verbal e nominal. E vocês perceberam que eu usei o verbo iniciar, porque teremos duas aulas a respeito desse tema tão importante para nós, tão importante na língua portuguesa, concordância verbal, concordância nominal. Então, temos aqui a tela inicial da nossa aula. Vejam, concordância verbal e nominal 1, porque teremos a aula 2, né, que será do módulo aula 5, né, correspondente a esse tema, a segunda aula. E concordâncias verbal e nominal está no plural, o substantivo concordância, justamente por uma questão de concordância. Num dos tópicos da aula, vocês verão por quê. Mas, enfim, o que é concordância verbal? O que é concordância nominal? Em uma frase, ocorre concordância verbal quando o sujeito e verbo concordam entre si, estando ambos no singular ou no plural. Teremos aqui alguns exemplos bem simples, frases curtas. Primeira, Roberto realizou a tarefa. Roberto é o sujeito todo, né? Um sujeito simples, aliás, com um único núcleo. Então, ele, né, estando no singular, o verbo também no singular. Roberto e Reinaldo, aí já se torna um sujeito composto, né, com dois núcleos, Roberto e também Reinaldo, realizaram a tarefa. Invertendo, né, a ordem das coisas na frase, colocando o verbo antes do sujeito, não se muda a concordância. Realizaram Roberto e Reinaldo a tarefa. Ou então até colocando tarefa antes, aí tem que até colocar uma vírgulazinha para deixar bem delimitado, né, o objeto do sujeito. A tarefa, Roberto e Reinaldo realizaram. Então, independentemente se a frase está na ordem direta, na ordem inversa, é preciso, alguns casos excepcionais, mas é preciso manter a concordância entre sujeito e verbo. Já a concordância nominal se dá quando nomes, ou seja, o que são nomes? Nós já falamos disso na primeira aula sobre regência. São substantivos e adjetivos, eles concordam entre si, bem como, em vários casos, com outros termos, como artigos, pronomes e numerais. Temos aqui também algumas frases de exemplo. Roberto é muito bondoso, já Helena, termo feminino, é muito bondosa. No caso muito, não varia, porque o muito está na função de advérbio. Advérbio, nós sabemos, são invariáveis. Então, não seria muita bondosa, não, nada disso, pelo contrário, seria um erro bem grosseiro isso. Ela é bastante bondosa. Helena e Joana são muito bondosas, o muito também não varia, porém o adjetivo concorda com os substantivos Helena e Joana, então ambos femininos, e somando-se vão para o plural, né? O adjetivo vai para o plural. A frase abaixo, Helena e Roberto são muito bondosos, em havendo um elemento masculino, o masculino prevalece. Podemos até dizer que é um certo machismo da nossa língua, mas é a regra, é a norma, o masculino prevalece, predomina para concordância, e mesmo na última frase, as garotas de Roberto são muito bondosos, né? Podem ser milhões de garotas, né? Ou num conjunto todo, e por haver um único homem no conjunto, se concorda indo para o masculino e, obviamente, também para o plural. Agora, nesta aula de hoje, a primeira sobre concordâncias verbal e nominal, além do conceito que nós vimos agora há pouco, o conceito de concordância verbal e de concordância nominal, o foco serão alguns dos erros mais comuns. Na aula seguinte, o foco serão alguns casos especiais, tanto de concordância verbal como de concordância nominal.
o que ocorre aqui, o primeiro tipo de erro comum, o sujeito é simples, ou seja, ele tem um único núcleo. Nós vimos agora há pouco, inclusive falamos sobre isso, o que é um sujeito simples, um único núcleo, mas ele é formado por mais de um substantivo, causando o que se chama de contaminação. Por que ocorre essa contaminação? Porque se concorda indevidamente com o elemento mais próximo, mas que não é o núcleo. Veremos exemplos. Os jogadores da seleção da Espanha festejou o título e foi muito aplaudida. O que acontece? Já dizemos que a frase está equivocada, ela está errada, porque nesse caso está equivocadamente se concordando com Espanha ou com seleção, que estão no masculino, né? Festejou. Então aqui nós temos questão de concordância verbal do verbo festejar e também nominal, lá no finalzinho com aplaudida. Mas, na verdade, o núcleo é os jogadores. Jogadores é o núcleo, né? O os é o artigo que o acompanha. Da seleção da Espanha festejaram o título e foram muito aplaudidos. Então, essa é a frase correta. Né? Então, a versão anterior está equivocada, mas é um tipo de erro muito comum. Inclusive, nós, como revisores, ou mesmo como autores, em alguns casos, alguns de vocês tradutores, é possível até se cometer esse erro, ou nós encontramos erros desse tipo para serem corrigidos, com frases muito longas. Essa frase até que é razoavelmente curta, mas com frases mais longas em que o núcleo do sujeito fica lá em cima, aí a frase tem mais de 5 linhas, chega quase a 10 linhas, o que até não é muito recomendável. Em geral, tem que ser uma frase muito bem escrita, muito bem elaborada, quando é muito longa, né, para ser clara. E aí o que acontece? O núcleo está lá em cima, tem um monte de coisa no meio, aí vem o verbo depois de 5 linhas ou mais, e aí se comete um erro, né? Ou se tem algum adjetivo para concordar, também se comete um erro do tipo. Devemos estar muito atentos a esse tipo de problema. Outro problema comum é quando o sujeito é simples, ou seja, com um único núcleo, mas é complementado por um aposto ou oração subordinada, que também o distancia do predicado, né, o predicado composto por verbo e complemento. Então, também é muito semelhante ao caso anterior, só que nesse caso, o que está entre o núcleo ou o sujeito e o verbo ou o complemento, em que pode haver um adjetivo, né, é uma oração ou um aposto. Então, há também contaminação pelo texto ou com o elemento, pelo fato de haver um elemento mais próximo que acaba induzindo a essa contaminação. Então, temos aqui um exemplo. O grupo, que era composto por turistas alemães, brasileiros e italianos, se perderam na densa floresta, ficando desesperados. Está errada a frase por quê? Porque está equivocadamente se concordando com elementos que estão nessa oração subordinada, que era composto por turistas alemães, brasileiros e italianos, se perderam, como se fosse eles se perderam, né? Concordando com alemães, brasileiros, italianos ou turistas, né? Enfim, e desesperados também com essa concordância equivocada. Mas o certo é o grupo que era composto por turistas alemães, brasileiros e italianos se perdeu na densa floresta, ficando o grupo desesperado. Claro, se houvesse, digamos, ficando eles desesperados, o eles, aí sim, faria a concordância correta, né, o desesperado, o contrário, né, fazendo concordância com eles, mas não é o caso. Seria uma outra escrita, uma outra redação para a mesma frase, uma outra estrutura. Outro tipo de exemplo, já agora com um sujeito composto. O que é um sujeito composto? É aquele que tem mais de um núcleo. Então, ocorre também, nesse caso aqui, contaminação, ao se concordar apenas com o último núcleo ou com o elemento ligado a este, ao último núcleo. Então, qual o exemplo? 2 exemplos equivocados. A mão de obra e o material de construção está caro, como se concordasse com o material apenas, ou está cara, concordando-se com construção, que sequer é um núcleo. Quais são os núcleos? Aqui seria mão ou mão de obra, né, que é um termo, uma palavra composta, embora não se use mais o hífen, né, segundo as novas normas da ortografia, que vem desde 2009.
ou mão de obra, ou apenas mão como núcleo, e material. Material que tem como complemento, como adjunto, de construção. Então, temos mão feminino, material masculino. Ambos somados vão para o plural e prevalece o masculino. Então, a mão de obra e o material de construção estão caros. Então, concorda-se com os dois núcleos do sujeito. Certo? Vamos adiante? Quarto caso, que a frase se encontra na ordem inversa, é o que comentamos até no início, quando falamos do conceito, mostramos o conceito de concordância verbal, de concordância nominal, ou seja, o verbo e ou o complemento, podem ser os dois juntos ou apenas um deles, aparecem antes do sujeito, causando erros como nos exemplos abaixo. Temos aqui dois exemplos. Fez muito bem as meninas ao não dar bola para aqueles tolos rapazes. Então, qual é o sujeito? As meninas. E o verbo está fez. Ou então, no exemplo de baixo, estava excelente na apresentação de ontem todos os atores do elenco da peça. O sujeito é tudo isso que está sublinhado. Mas quais são as versões corretas? Fizeram muito bem as meninas. As meninas fizeram muito bem ao não dar bola para aqueles tolos rapazes. Estavam excelentes na apresentação de ontem todos os atores do elenco da peça. Até estamos colocando em azul, dentro do sujeito, qual é o núcleo para se concordar corretamente. O verbo, e no caso aqui na segunda frase, também um adjetivo excelente, fazendo a concordância correta com atores. Mais um tipo comum de erro, em duas ou até mais orações ou períodos, períodos, frases seguidas, o sujeito está evidente, ele está se mostrando claramente na primeira, mas ele está oculto na segunda ou em outras das demais. Pode ocorrer, então, erro de concordância nestas orações ou períodos em que o sujeito não aparece, ou seja, na primeira frase em que ele aparece está tudo certinho. Já na segunda, quando ele some, ele está oculto, aí ocorre erro de concordância. Veremos um exemplo. As pesquisas tratam do uso de células-tronco para a cura de várias doenças. Então, aqui as pesquisas, o sujeito está bem evidente, tratam, o verbo está correto, mas na segunda frase, em que o sujeito é o mesmo, mas está oculto, não se concorda corretamente. Refere-se também a possíveis avanços na engenharia genética. Mas qual a versão correta? O verbo lá embaixo, na segunda frase, ou no meio da frase, ou no meio do parágrafo, iniciando uma nova frase, referem-se também a possíveis avanços na engenharia genética, concordando com as pesquisas, ou especificamente o núcleo pesquisas. E aqui o último caso nosso de erros comuns, existem, claro, outros, mas os erros que nós elencamos, segundo a nossa observação, o nosso estudo, ao se usar a voz passiva sintética, sobretudo nos casos em que o verbo vem antes do sujeito, que é muito comum, inclusive, e é um sujeito que não age, mas sofre ação. É a característica da voz passiva. Existe a voz passiva analítica, do tipo, as tarefas foram feitas por alguém, ou fizeram-se as tarefas, que no caso de, aí sim, a voz passiva sintética. Mas em ambos, voz passiva tanto analítica como a sintética, em ambos os casos, é o chamado sujeito paciente, aquele que sofre ação, não é ele que age. Então, caso ele se encontre no plural, é comum não se flexionar o verbo mantendo no singular, mas se o sujeito está no plural, o verbo tem de ir para o plural. Então, aluga-se casas. É comum nós encontrarmos esse tipo de erro, Aluga-se casas, vende-se roupas, ou conserta-se aparelhos eletrônicos, mas não. Tem que se concordar com o sujeito, mesmo ele sendo aquele que sofre a ação, o sujeito paciente. Fez-se a luz e o mundo, também está equivocado, porque tem dois núcleos do sujeito. Quais são as versões corretas? Alugam-se casas, fizeram-se a luz e o mundo, até parafraseando aquela famosa frase
da Bíblia, né? Fez-se a luz, fiat lux. E na aula 5, nós concluímos a nossa aula de hoje, aula 4, a primeira sobre concordâncias verbal e nominal. Na aula 5 teremos casos especiais, tanto de concordância verbal como de concordância nominal. Inclusive, nessa aula explicaremos por que concordâncias no plural, verbal e nominal. Então, estamos dando um pequeno spoiler para a aula seguinte. Espero que tenham apreciado a aula de hoje, tenham gostado, mas quaisquer dúvidas, quaisquer críticas, inclusive, né, que venham a trazer boas sugestões para melhorias das nossas aulas, são todas muito bem-vindas. Estamos à disposição. E um grande abraço a todos e até a próxima aula, dando prosseguimento ao tema concordâncias verbal e nominal. Até!